Amém? Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia aí do livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias, no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 7, versículo 6, tá? Eu quero ler com vocês esse textozinho aqui e falar com vocês hoje sobre a palavra de Deus, né? Esse livro, eu acho um livro muito interessante, esse livro do Miqueias. A gente consegue descobrir muita coisa lendo esse livro aí, que parece assim um livro muito atual, mas ele foi escrito 800 anos antes de Jesus. Olha só, tem muito tempo, né? Tem 2.800 anos que esse livro foi escrito. E parece assim que foi feito para hoje, fala com a gente hoje, porque os problemas que as pessoas estavam vivendo aí, parece muito com os problemas que as pessoas vivem hoje, né? E a gente vai dar uma meditada nisso aqui, tá? Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Amém? Um verso diz: o inimigo do homem são os da sua própria casa. Numa outra versão fala. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o livro, sobre o Miqueias, sobre o profeta. Amém? Podemos assentar. Vocês sabem, irmãos, que uma das coisas que é difícil a gente enfrentar são as crises da vida da gente. A gente não tem, às vezes, muita estrutura para lidar com crise. A gente quer que as coisas estejam correndo bem, que tudo dê certo, mas às vezes as crises chegam. Elas chegam na vida pessoal, elas chegam na vida familiar, elas chegam nos nossos relacionamentos, e às vezes a gente começa a viver situações de crise. E o que é crise? É quando você está vivendo algo que descontrolou, alguma coisa que perdeu o equilíbrio da sua vida, e você está vivendo aquilo ali, e às vezes você tem que conviver com aquilo, e você não tem muita saída, tem que estar dentro daquilo, convivendo com aquilo, e suportando toda uma situação da qual você não tem muito o que fazer, para poder realmente resolver ou dar uma solução. Aí nós ficamos em crise. E quando nós ficamos em crise, é comum a gente se desestruturar todinho. Às vezes a gente perde não somente foco, mas a gente perde o contato, às vezes, com Deus, perde o contato mais saudável com as pessoas com que nós estamos vivendo. Às vezes essas crises são causadas, muitas vezes, por convivências e relacionamentos que não são muito saudáveis. Aí você vai se machucando muito, porque a crise, geralmente, ela faz você, qualquer um de nós, sofrermos perdas, e além das perdas que nós sofremos, a gente também se marca muito dentro das crises. E Deus sabe que às vezes essas crises podem acontecer na vida de qualquer um, e você vê na Bíblia Deus sempre falando alguma coisa para nós, para a gente sair da crise, sair das situações que são difíceis às vezes, porque muitas vezes essas situações de crises na nossa vida, elas são espirituais, são situações que a gente só consegue sair quando a gente se permite um acerto com Deus. Às vezes Deus está precisando não somente entrar na vida da gente, mas entrar muitas vezes nas questões pessoais da gente. A gente realmente dá a liberdade para Deus poder entrar, para poder de fato arrumar coisas que nós não estamos conseguindo arrumar, e o resultado disso são as crises que a gente passa a viver. E sempre que a gente está em crise, Deus sempre está falando com a gente para a gente poder sair da crise. É impressionante como Deus sabe que às vezes é preciso tomarmos uma atitude, muitas vezes termos um posicionamento mais forte, mais definido, para poder sair da crise, e Deus começa a falar com a gente. Se você prestar atenção, você sempre vai estar ouvindo alguma coisa como que te dando um direcionamento para que você possa, de fato, arrumar as coisas, para que você possa sair, às vezes, do emaranhado que você se encontra, que você não está conseguindo sair. Deus começa, então, a nos orientar. E sempre as orientações de Deus são espirituais. Ele usa sempre alguém para tentar dizer: olha, você pode sair disso.
E sempre essa saída envolve exatamente um compromisso maior com Deus. Envolve um relacionamento mais profundo com Deus. Às vezes Deus está querendo uma reação nossa de aproximação, porque muitas vezes o nosso envolvimento com Deus é um envolvimento muito superficial. Nós não queremos um envolvimento maior. Às vezes nós estamos muito presos na questão religiosa, nos dogmas religiosos, nos princípios religiosos, mas nós não estamos envolvidos a ponto então de entendermos a necessidade da obediência e da submissão a Deus. É muito comum a pessoa falar assim: não, eu tenho uma religião, a minha religião é tal, mas eu não sou praticante. Ele fala assim. Quando ele diz isso, ele diz que ele reconhece que ele é religioso, que ele tem uma religião em si, mas a religião que você não se aprofunda para poder praticá-la, não adianta de muita coisa. Porque a palavra religião é exatamente essa religação a Deus, ou religar a Deus, ou ligar a Deus, mas às vezes, para você poder ter essa ligação, é preciso que você aprenda a ouvir as determinações daquele que você decidiu servir. Mas às vezes a gente só quer ter práticas religiosas na vida da gente. A gente tem costumes, a gente fica cheio de tradição religiosa, mas no que diz respeito à profundidade de um relacionamento com Deus, é pautado na obediência e na capacidade de poder ouvir Deus, às vezes não é muito a nossa prioridade. E essa situação era uma situação muito parecida com essa aqui. O povo de Deus estava só preso na religião. Eles tinham uma tradição que eles cumpriam, essas tradições que eles cumpriam, eles achavam que era tudo na vida deles. Eles achavam que seguindo essas tradições religiosas, que eles estavam fazendo tudo o que era necessário fazer, e que essas tradições religiosas, na verdade, estavam blindando cada um deles pelo fato de terem um templo, de terem um lugar para se reunir e realmente se permitirem determinadas práticas e princípios da religião, da religiosidade, e eles achavam que isso tudo estava resolvido. Só que a Bíblia diz que eles estavam vivendo no meio de corrupção, estavam se corrompendo, estavam tendo uma série de práticas que não eram realmente agradáveis aos olhos de Deus, mas eles eram religiosos. Às vezes pode acontecer muito isso com a gente. Uma certa vez eu fui no comércio de um irmão e cheguei lá e ele disse assim: pastor Paulo, o senhor ora por mim? Eu digo: oro sim. Isso era na época que as pessoas usavam muito cheque, né? Eu disse: por quê? Porque olha, eu estou aqui quase que quebrando com o meu negócio, porque tem muito dinheiro rodando que as pessoas não me pagam. Aí eu disse: é mesmo, olha só. Ele pegou, puxou da gaveta um maço mais ou menos assim, de mais de 10 centímetros, só de cheque sem fundo. Eu olhei e disse: o senhor tem tudo isso? Eu quero que o senhor olhe por mim, que é para eu poder conseguir resolver esse problema e receber esse dinheiro que está empacado. E eu disse: e de quem são esses cheques todos assim? Ele disse: são dos irmãos. Ele falou assim, porque a loja dele é uma loja de artigo evangélico. Vocês estão entendendo? A loja dele é uma loja de artigo evangélico. E um monte de irmão tinha passado tanto cheque sem fundo para ele, que ele estava com mais de 10 centímetros só de cheque um em cima do outro. Aí você vê, por exemplo, que às vezes as pessoas têm muito de religião, mas não tem muito de Deus na vida. Porque quem é de Deus não vai ficar dando rasteiro nos outros, não vai ficar comprando sem pagar. Não tem lógica isso aí, gente. E você vê que tem pessoas que falam que são tão de Deus, mas às vezes são só cheios de religião, que eles devem às pessoas, e quando alguém vai cobrar, ele ainda fica com raiva da pessoa, porque a pessoa está cobrando ele pelo fato de ele não ter cumprido o compromisso que ele deveria ter. Quando a gente não consegue ter esses parâmetros, mas que a gente de repente está dentro de uma igreja, ou que a gente tem uma religião, significa o quê? Que nós só somos religiosos, que a gente segue um princípio de dogmas religiosos, mas que na verdade os ensinamentos da religião não estão fazendo efeito na nossa vida, a ponto então de fazer nós termos uma outra maneira de pensar, uma maneira de pensar que esteja na verdade acompanhando aquilo que Deus está querendo que sejamos.
E assim estava acontecendo ali, no lugar. Aí Deus levantou um profeta. E esse profeta que Deus levantou, o nome dele era Miqueias. Ele não era um camarada que era conhecido, ele era um profeta menor. E os profetas menores da Bíblia são aqueles profetas que escreveram pouco, né? E ele era um desses profetas menores, como Jonas e tantos outros. Quem era o profeta maior, por exemplo, era Isaías, Jeremias e tantos outros. Mas ele era um profeta menor porque ele escreveu pouca coisa, mas ele era um homem de Deus. E ele era contemporâneo do profeta Isaías. Eles reinaram na mesma época. Mas a diferença que existia dele para o profeta Isaías, que o profeta Isaías foi um grande profeta, mas era um homem que Deus usava para poder entrar no palácio, para poder confrontar os reis, para poder confrontar as pessoas do alto escalão, até porque o profeta Isaías era um camarada muito especial. Já o profeta Miqueias, ele era um sujeito simples, que veio de um lugarzinho pequeno. Eu até anotei aqui o nome do lugar que ele veio, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Lembrei, está aqui. Ele era de Moresete, era o nome do lugar. Um lugarzinho pequeno. Hoje está bonito esse lugar. Um lugarzinho pequeno. E Deus disse: olha, eu vou pregar você para poder falar. E ele não era aquele camarada que entrava no templo para falar. Ele era aquele tipo de profeta que ia no lugar onde o povo estava para poder confrontar o povo. Ele não era um profeta, apesar de ser contemporâneo do Isaías, não era um profeta como Isaías, que tinha acesso ao templo, que entrava no templo, não. Miqueias era aquele camarada que ia lá na feira, lá no lugar onde as pessoas estavam realmente aglomeradas, para poder falar aquilo que Deus queria que fosse falado ao povo. Naquela época era dessa forma que Deus tinha para poder se comunicar. Deus se comunicava através dos profetas, eram os profetas que ele usava. E ele começou então a pregar, e ele ia nos lugares onde as pessoas estavam, na feira, onde havia um bocado de gente reunida, e ele começava a falar, e começava a falar para as pessoas que estavam ali, que eram religiosas, porque a própria nação, na verdade, era regida pela religião. Ele chegava lá e começava a dizer: olha, vocês estão errados, vocês aqui, porque vocês ficam mentindo da balança de vocês. A balança de vocês é viciada, ela dá um peso que não é um peso verdadeiro, e vocês pensam que isso agrada a Deus. Ele começava a falar isso para as pessoas. A balança de vocês é mentirosa, vocês ficam enganando os outros, ficam enrolando as pessoas que compram de vocês. E ele ia então, chegava e confrontava todo mundo. Dessa forma, e Deus começou a usar ele para poder tirar exatamente a nação da crise em que se encontravam. Foi a forma que Deus encontrou, usar ele para falar, para poder tirar a nação da crise. E estava todo mundo corrompido. A Bíblia diz que as pessoas iam para a igreja, eram da religião, mas o fato de serem da religião, as práticas delas eram totalmente ofensivas a Deus. Eram ofensivas a Deus porque eles tinham uma religião, mas faziam coisas que feriam totalmente os princípios que eram os princípios de Deus. Até os profetas eram vendidos. Acho que tem esse textozinho aí. Olha só como é que a coisa estava. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Isso é o mesmo que vender sentença, né? As autoridades que tinham direito de poder realmente resolver essa questão relacionada com a justiça, ele recebeu o dinheiro e torciam a coisa em benefício de quem pagava, de quem dava dinheiro. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os que eram os líderes religiosos cobravam para poder ensinar as pessoas as coisas referentes à palavra de Deus, referente à lei. E tem mais. E os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro das pessoas. Os profetas não profetizavam mais de graça. Você, para poder ouvir a palavra de um profeta, tinha que pagar para ele. E ele recebia para poder dizer alguma coisa para você. A gente, quando ouve isso, parece que essas coisas estão acontecendo hoje, né?
a religião totalmente comprometida com o capital, as pessoas começam a fazer tudo por dinheiro, o dinheiro passa a pautar os interesses religiosos, as coisas viram assim como empresa, alguma coisa muito estranha, que era exatamente o que estava acontecendo aqui. Mas mesmo assim eles afirmam que recebem a ajuda de Deus. Eles dizem, nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. Vocês estão entendendo? Eles faziam todas essas coisas que indignavam a Deus, mas depois eles falavam, não, mas está tudo bem, Deus está do lado da gente, a gente pode cobrar o que a gente está fazendo, coisa que não é para cobrar, se cobrava, e começou então a ter essas atitudes, e Deus começou a ficar simplesmente passado com relação a essa situação, por isso que eles estavam vivendo em crise. Porque aqueles que deveriam ensinar as pessoas a tomarem atitudes diferentes, eles estavam também vendidos dentro desse processo. Miqueias estava lá como uma voz de Deus para dizer, está errado. Essas coisas têm que mudar, senão vocês vão entrar em crise. E não somente isso, além da corrupção que havia, eles eram mal com respeito ao seu próximo, e tudo isso estava gerando uma crise nacional por conta disso. Meus irmãos, às vezes a nossa vida entra em crise por conta de determinadas situações bem parecidas ou quase parecidas. É quando a gente quebra princípios, é quando a gente, fundamentado em outro interesse, a gente simplesmente permitimos que a nossa essência de visão da vida seja comprometida por causa de outros interesses. Todos nós temos um princípio muito ético dentro da gente, principalmente aqueles princípios que são colocados dentro do coração da gente pelo nosso pai, pela nossa mãe, que desde cedinho falava para nós, olha, o que não é seu você não pega. Eu sou bem desse tempo assim, que quando eu chegava na minha casa com qualquer coisinha, minha mãe perguntava, quem deu para você? Eu dizia, fulano, vamos lá na casa dele, ver se ele deu mesmo. Vamos lá saber se foi fulano que lhe deu. E você era criado nesse princípio, entendendo que o que era seu, o que não era seu, não era seu. Mas só que o tempo vai passando, e a gente pode correr um risco, por conta de outros interesses, e quebrando determinados princípios, e indo de encontro à nossa própria essência, porque a gente vai se acostumando a fazer coisas e achando que estamos blindados dentro dessa questão religiosa, porque temos uma religião e tanta coisa, achando que não tem nada demais, passar o cheque sem fundo e realmente saber que deve e não procurar pagar, e tantas outras coisas que de repente começam então a ser quebradas na nossa vida, como os princípios não somente de Deus, mas às vezes os princípios que estão dentro de nós, e todas as vezes que nós vamos quebrando princípios, nós vamos entrando em crise. A gente entra em crise existencial, a gente entra em crise por falta realmente de se configurar na vida da gente as bênçãos de Deus, e Deus então deixa de nos abençoar para a gente não criar um círculo vicioso e ir simplesmente se aprofundando naquilo até chegar e se destruir totalmente. Aí Deus começa a permitir que a nossa vida entre em crise para a gente cair na real com respeito das coisas que nós devemos realmente parar, frear e mudar, unicamente para que Deus possa simplesmente nos abençoar novamente e repreender a crise da vida da gente. Porque a crise que nós estamos passando, muitas vezes, elas estão diretamente ligadas a atitudes. São atitudes, às vezes, que a gente toma. São princípios que, às vezes, a gente quebra. E que a gente vai se permitindo determinadas situações que vão deteriorando não somente o nosso relacionamento com Deus, mas vai deteriorando o nosso relacionamento com pessoas importantes que vivem em nossa volta. Aí, geralmente, essas crises e essas situações, elas levam crise para dentro da nossa própria casa. Quando você vê, a crise chega dentro de nossa casa, e quando a crise chega dentro de nossa casa, ninguém se entende mais.
As pessoas perdem o respeito umas pelas outras, e quando você vê, você começa a viver dentro de casa uma situação de barril de pólvora, e o que começa a realmente caracterizar a crise é exatamente a falta de paz dentro de casa. É quando você não consegue se entender com as pessoas com quem você convive, você não consegue nem conversar normalmente com pessoas tão próximas de você, porque toda conversa vira uma situação de embate, de confronto, e uma situação desgastante. Por quê? Porque a sua vida está em crise, até nos seus relacionamentos. E era isso que estava acontecendo lá. Aí o profeta disse: olha, a situação está séria. Aí ele pegou, falou aquilo que eu li, que nós vamos ler novamente o verso. O pai já começa a ter problema, o filho já começa a ter problema com o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora já não se entende com a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria família, são os da própria casa. Quando a sua crise pessoal se torna uma crise familiar, que a situação fica exatamente nesse ponto insustentável, você está precisando urgentemente de rever os seus posicionamentos, de rever exatamente os seus conceitos, para poder fazer o quê? Para poder fazer uma autoavaliação, e através dessa autoavaliação você descobrir os pontos que possa ter gerado tudo isso, para tentar consertar, porque se houver conserto, as promessas de Deus vêm novamente em forma de bênção sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Não tem coisa pior do que crise familiar. Tem mais outros versos que eu coloquei? Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivem em paz com Ele, diz o livro de Provérbios. Sabe como é? Quando a gente está acertado com Deus, até os inimigos da gente conseguem respeitar e viver em paz com a gente. Porque Deus proporciona isso. Mas às vezes nós temos algumas resistências naturais. É o nosso orgulho. Tem outro verso aí? Esse foi o último, né? Então veja bem uma coisa que eu quero falar para vocês aí. Uma coisa que eu quero dizer para vocês. Deus tem esse propósito de quebrar as crises da vida da gente. Mas o grande problema é que a gente, quando nós estamos nas nossas crises de relacionamento, de convivência familiar, uma das coisas que a gente nunca reconhece é que a gente tem participação na crise que nós estamos vivendo. O comum dentro das crises familiares é a gente procurar culpar alguém. Porque dentro dessas situações, aquilo que eu já preguei para vocês, o nosso eu cego não deixa a gente ver nada com respeito a nós. A gente só consegue ver alguma coisa a respeito do outro. Mas às vezes a gente também não facilita para Deus poder agir, porque muitas vezes dentro de uma situação a gente não se acha nem responsável e nem culpado por nada. A gente só acha que o outro é culpado. Tem uma historinha que eu ouvi uma vez, que eu achei interessante, eu sempre gosto de contar ela. Tinha uma mulher que ela tinha um problema seríssimo com a sogra dela. A sogra dela era difícil, segundo o que ela achava. Ela era chinesa, o nome dela era Lili. E ela não tinha mais como conviver debaixo do mesmo teto com a sogra, porque segundo o que ela olhava e ela avaliava, a sogra dela era um capeta, e ela estava já no limite daquela convivência. E ela chegou ao extremo de pensar: eu vou matar a minha sogra. Ela pegou, ela tinha um homem que era muito confidente dela, para quem ela contava tudo sobre a vida dela. Esse senhor era um senhor que vendia ervas, ele era um chinês chamado Seu Juan. E o Seu Juan morava e trabalhava numa loja que ele tinha ali na Rua de Santana. Está cheio de chinês lá, vamos contar que a história foi lá, né? Aí foi atrás do Seu Juan. Chegou lá com o Seu Juan, lá abriu o coração. Seu Juan, o problema é o seguinte: olha, eu não estou aguentando mais conviver com a minha sogra, porque está muito difícil o nosso relacionamento.
E eu estou precisando matar ela. Mas só que eu preciso matá-la e não despertar nenhuma suspeita com relação a mim. Como você é meu amigo, eu queria que você me desse uma ideia boa para eu poder eliminar ela. O senhor Juan disse, olha, eu vou passar para você o seguinte, eu vou passar para você um chá. Esse chá você vai dar para ela, todo dia. Ela vai morrer aos poucos, sabe por quê? Para você não despertar nenhuma suspeita que você matou a senhorinha. Ela disse, como é que eu faço? Eu disse, olha, você vai, está aqui o chá, todo dia você vai ministrar esse chá em pó na comida dela. E para você não despertar atenção, você faz o seguinte, de manhã, você não espera ela vir para a mesa, você pega lá um recipiente, leva para ela o café na cama para ela. Quando você levar o café na cama, você vai, coloca o pozinho no suco dela, no café, e deixa ela beber. No almoço, quando ela sentar na mesa, você vai fazer a mesma coisa, não deixa ela se servir, você mesmo serve ela e procura ministrar o pozinho na comida dela e trata ela muito bem, trata ela bem mesmo, trata ela com o maior carinho, que é para não realmente despertar suspeita. De noite, quando ela for jantar, você também faz questão de servir ela e de ministrar o pozinho na comida dela para ela ir comendo devagarzinho. Você vai ver que vai passando o tempo, ela vai morrer devagarzinho. De noite você vai dar lá o lanchinho dela, ministra também, joga o pó dentro e dá para ela o suquinho para ela tomar. Faça isso, porque ela vai morrer devagarzinho, ninguém vai perceber e você não vai ser suspeita de ter assassinado ela. E ela começou exatamente o processo. De manhã ela acordou, a sogra nem tinha levantado, ela levou o café da cama. Minha sogrinha lindinha, está aqui o café para a senhora, meu amor. Eu vim trazer, não precisa você levantar não, está aqui, eu trouxe o suco, eu trouxe o café e trouxe para você. E deu para ela tomou aquele suco ali. Chegou na hora do almoço, que a velhinha foi, sentou na mesa, minha sogrinha amada, pois eu vou preparar a sua comida agora. Ele preparou a comida e começou a ministrar o pó, sem a velhinha ver, e deu para ela, e a mulher começou a comer, e ela ficou assim num processo de 4 meses, tratando a sogra dela assim. Em 4 meses, a sogra dela era totalmente diferente com ela. Começou realmente a ser atenciosa com ela também, começou a ver aquilo que a gente chama de reciprocidade. Ela começou a devolver para ela exatamente aquilo que ela estava dando para ela, e elas começaram a se entender, começaram a viver tão bem depois de tudo isso aí, que ela se apavorou e se lembrou que ela estava envenenando a sogra e que ela viu que a sogra dela não era tudo aquilo que ela imaginava e ela estava totalmente arrependida de estar fazendo aquilo. Ela correu e foi atrás do seu Juan pedir para reverter a situação. Chegou lá, seu Juan, eu não quero mais que ela morra, minha sogra, ela está maravilhosa comigo. Pense numa mulher extraordinária com que eu estou convivendo agora, que eu não quero que ela morra. O senhor Juan disse, foi mesmo, Lili? Ela está maravilhosa. Lili, mas olha, não fica preocupado não. Porque o que eu dei para você não foi veneno não. Foi vitamina, e agora a velha está mais forte do que antes. Moral dessa história, para você entender. Às vezes, nós queremos receber o que nós não estamos dando. Às vezes a gente cobra das pessoas, cobramos, mas a gente não está dando também, a gente só quer receber, mas às vezes o que você está dando está criando um ambiente ruim. Está gerando toda essa dificuldade que nós lemos aqui no texto, de que ninguém estava se entendendo e que todo mundo começou a entrar em crise. Às vezes as nossas crises estão alimentadas pelo nosso tom de voz, quando a gente responde para as pessoas, pela nossa forma de falar, pela nossa forma de dar resposta. Tem gente que quer viver em paz, mas ele é grosso quando responde, dá até medo de perguntar alguma coisa para ele, que quando você pergunta, parece que você está lidando com o que a mãe dizia assim para mim, um cavalo batizado. Ela dizia assim,
que aquelas pessoas que são tão grossas, que quando você vai falar alguma coisa, eles sempre têm uma resposta áspera, uma resposta agressiva, que ele simplesmente desestrutura todo o ambiente de convivência, todo o ambiente emocional fica desestruturado com ele. Aí a crise chega. A crise chega por essa falta, por esse tom de voz inadequado, pela maneira como você dá atenção para as pessoas que não estão falando com você. Às vezes as pessoas estão falando com você, você parece que está dando pouca importância, você não para poder atender, para ser atencioso, e todas essas coisas vão criando crise. As respostas que você dá, a maneira agressiva de poder dizer as coisas. Tem gente que, se ele fala alguma coisa para você e você não ouviu direito, não pergunte uma segunda vez, porque você vai ouvir um grito e vai ouvir uma palavra muito grosseira. Você conhece alguém assim? Quem conhece, levante a mão. A gente conhece, às vezes. Você vai dizer, não fale uma segunda vez. Às vezes você faz que entendeu em nome da paz, porque se você perguntar uma segunda vez, é complicado. Ele já responde grosseiramente, já responde agressivamente. Isso significa o quê? Ele é exatamente uma pessoa que proporciona as suas próprias crises. Aí ele diz, eu não sei porque eu não estou convivendo bem com fulano, não sei porque a gente não vive bem aqui em casa, não sei porque a gente não vive bem nos nossos relacionamentos. Falta de Deus. Às vezes tem muita religião na vida da pessoa e tem muito pouco Deus. E quando você quer ser abençoado, que você quer superar suas crises, o principal ensinamento é esse: você tem que se esvaziar de você. E como é que você se esvazia de você? Você começa a se esvaziar desse temperamento desajustado, você começa a se esvaziar dessa grosseria, você começa a se esvaziar dessa indiferença, você começa a se esvaziar dessa impaciência, começa a se esvaziar dessa agressividade. E na medida que você vai se esvaziando de você, dessa natureza ruim, vai sobrar espaço dentro de você. Para quê? Para você conseguir se encher de Deus. Diga glória a Deus. Mas às vezes a gente não consegue se encher de Deus. A gente está cheio de religiosidade, mas não estamos cheios de Deus. E quando nós estamos caracterizados como pessoas somente religiosas, é muito complicado. Por quê? Porque as nossas atitudes, elas são indiferentes a tudo aquilo que Deus está nos ensinando. A gente isola a pessoa, a gente vira a cara para pessoas, a gente realmente machuca pessoas com atitudes, às vezes com palavras. A gente despreza pessoas e começa a ver em nós tudo aquilo que gera essas crises. E quando a gente se permite tudo isso, só há religiosidade na gente, não há Deus. Porque quando nós estamos de Deus, a Bíblia diz que a gente é tolerante, que a gente é paciente, que a gente trata bem todo mundo, que a gente trata bem a nossa família, que a gente trata bem as pessoas que convivem com a gente, e o ambiente se torna favorável à presença de Deus. E quando a presença de Deus entra na nossa vida, em um ambiente, a crise se acaba. Diga glória a Deus. A crise se acaba. E era isso que estava acontecendo lá. Exatamente isso. Ninguém estava conseguindo se entender, porque ninguém se dobrava àquilo que Deus estava querendo que as pessoas fizessem. Então, nesta noite, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que o projeto de Deus é que o teu lar seja abençoado. Diga glória a Deus. Que todo mundo se sinta feliz em viver do teu lado. Às vezes as pessoas estão do lado de pessoas, elas convivem com pessoas, mas não se sentem tão felizes por conta da maneira como a pessoa age. Mas ela convive, porque às vezes ela gosta da pessoa, mas é difícil lidar com pessoas. Então, quando Deus entra no coração, na vida das pessoas, as pessoas mudam a tal ponto que a crise vai embora. Diga glória a Deus. Aí é bom ficar perto daquela pessoa, é bom conviver com ela, é bom estar junto. Você fica à vontade, livre para falar, livre para pensar, livre para se expor, porque você tem segurança
de conviver com aquela pessoa dentro da sua casa, dentro do seu lar, no meio da sua família. Amém? Então a proposta de Deus é essa: supere as crises. Como é que as coisas estão? É briga demais? Recue, aprenda a recuar. Aprenda a ficar calado ou calada. Aprenda a viver acima dos desajustes das pessoas. Quando você aprende a viver acima dos desajustes das pessoas, você consegue viver em paz. Amém? E não somente viver em paz, mas você consegue provocar paz no ambiente que você vive. E essas coisas são coisas que Deus ensina para mim e ensina para você também. Amém? Que Deus te abençoe.